E agora a gente vai para um assunto muito legal. Para as gestantes e eu acho que para muitas mulheres que estão planejando a primeira, a segunda ou até a terceira gravidez, por que não? Nós mulheres somos até mais sensíveis. Quem é que não fica emocionado quando vê uma imagem de ultrassom, né? Quando consegue ver ali o bebê sem que ele esteja já fora da barriga. Não, ele ainda está lá. Mas a gente consegue visualizar hoje imagens que são inacreditáveis. Olha isso, detalhes inacreditáveis. É exatamente isso que a gente vai conversar com o Dr. Domingos Mantelli, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vindo. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Que prazer recebê-lo mais uma vez e falar de um assunto tão bacana que agora, como eu comentei na abertura do programa, quinzenalmente a gente tem um espaço para poder falar sobre gestação, filhos, crescimento das crianças e tantas dúvidas, né, que as mulheres têm, principalmente nessa fase. Doutor Domingos, esse ultrassom 3D, ultrassom 4D, eles são diferentes ou, na verdade é a mesma coisa, só que a gente enxerga de maneira diferente ou o pessoal está usando isso até como um marketing, ou não? Eles são diferentes? Na verdade, o ultrassom, a técnica de fazer é a mesma. A gente fala em ultrassom 2D, 3D e 4D, a técnica é a mesma, a maneira de fazer é a mesma. Tá. Então, como é que funciona? Vamos pensar o ultrassom 2D, que é o que a gente tem habitualmente, aí há anos já sendo realizado. Ele identifica uma série de diagnósticos, rastreamento de síndromes, de malformações, tudo mais. Esse é o ultrassom mais simples, o 2D. O mais simples, o 2D. O 3D seria essa mesma imagem, só que tridimensional, estática, parada. O 4D é a mesma imagem tridimensional, só que em movimento. Essa é a única diferença. Que interessante. Então, em vez de nós vermos uma foto estática em 3 dimensões, você vai ver esse bebê bocejando, se mexendo em 3 dimensões. Esse seria o ultrassom 4D. Essa é a única diferença. É a única diferença. Maneira de fazer é a mesma. É um exame não invasivo, coloca-se o transdutor na barriga, dá para fazer todas as medidas do bebê. E por que a gente faria, então, o 3D e não o 2D? Ou o 4D e não o 2D? Na verdade, o 3D seria mais indicado no caso em que um 2D visse alguma malformação, algum problema, e aí a gente recorreria ao 3D e ao 4D para poder estar vendo essa malformação, essa alteração com um pouco mais de detalhes. Entendi. Essa seria a indicação precisa do ultrassom 3D e 4D. Para identificar, então, caso o 2D identifique, aparecido alguma coisa diferente. O 3D e o 4D vai conseguir mostrar com mais clareza para nós médicos. Agora, ele está sendo muito utilizado pela parte estética, obviamente, né? Que a mamãe e o papai querem ver o rosto do bebê. Que é muito legal. A feição, ser parecido com o pai, ser parecido com a mãe. Então ele acaba sendo muitas vezes indicado pela própria gestante que quer fazer para poder ver as feições do feto. A gente tem uma imagem aí que dá para ver direitinho o feto de perfil. Uma imagem olha essa imagem. Esse é um 3D. Esse é um 3D porque a imagem está estática. Se ele estivesse em movimento, bocejando, mexendo a mão, seria um ultrassom 4D. Mas é o mesmo aparelho. É o mesmo aparelho. Só que ele tem aí, no momento, o médico durante o ultrassom. Olha que coisa mais linda. Gente, esse quem é? Esse é o Henrique ou é o Matheus? É o Henrique? É o Henrique Delaine. Então, dá para ver clareza de detalhes, o rosto, nariz, boca, orelha, dá para nós vermos. Quando a gente consegue, qual o melhor momento da gestação, em semanas, que a gente pode fazer esse ultrassom? O ideal, em torno, a partir da 26ª até a 30ª seria o mais indicado. Antes disso, o bebê tem pouca gordura. Então, a feição dele não vai estar tão formada, não vai ser tão bom para visualizar. Após a 30ª semana também não é tão bom, porque o bebê passa a ter menos espaço na barriga e muitas vezes o rosto vai ficar mais escondido, pode ser que mais amassadinho com as mãos. Você não vai enxergar direito. Então, da 26ª, 30ª seria o mais indicado. Certo. E o 4D a gente pode fazer durante toda a gestação? Pode fazer durante toda a gestação, mas o indicado seria nesse período também. Exatamente, para você conseguir ver a feição do bebê. Até trouxe aqui para tentar ilustrar, vou mostrar para você o que é essa maçã. Então, vamos segurar. Doutor Domingos trouxe uma maçã para cá, botou a maçã aqui no início do programa. Eu falei, o que tá fazendo essa bendita dessa maçã aqui? Aí ele falou, surpresa. Então vamos guardar essa surpresa. Tá jóia. Vou dar um recadinho e já volto. Tá ok. Tá? Porque eu quero entender porque que essa maçã tá aqui. A gente vai ver outras imagens lindas e vamos entender um pouquinho melhor como escolher esse ultrassom, que é um momento, olha, inexplicável. Ver o bebê no ultrassom, eu não sei explicar o que é isso. Até daqui a pouco, doutor. Ver essa nossa pauta de ultrassom 3D, 4D, até para quem já teve o bebê, relembrar esse momento é muito legal. E entender um pouquinho mais de tecnologia, por que não? Ela tá do nosso lado agora, né, doutor Domingos? Pois é. Me conta, por que tem uma maçã aqui? Essa maçã eu trouxe, na verdade, para ilustrar
para o telespectador conseguir entender o que é o ultrassom 3D e o que é o 2D. Tá. Porque, na verdade, o ultrassom nada mais é do que ondas sonoras que vão atingir o bebê, essas ondas sonoras vão retornar e o aparelho vai decodificar isso em forma de imagem. Certo. Então, aqui é a maçã, nós vemos a maçã em 3 dimensões. O 2D, ele faz como se fosse cortes do bebê. Então, a gente teria uma fatia. Entendi. Você estaria vendo só a parte da frente do bebê. Então, aqui, por exemplo, seria uma parte que você conseguiria ver um fígado do bebê. Um outro corte mais posterior, você estaria vendo os órgãos, por exemplo, um rim mais posterior. Então, você vai vendo por fatias. Entendi. No ultrassom 3D, ele faz vários cortes, igual o ultrassom 2D, só que o aparelho junta todos esses cortes que foram feitos e decodifica isso numa imagem em 3 dimensões. E aí você consegue imaginar já o bebezinho mesmo, Exatamente. né? Então, são Tamanho da vários cabeça, cortes desse bebê, só que juntos formam essa imagem tridimensional. Por isso que muitas vezes a imagem do 4D, que é ele em movimento, os movimentos são meio lentos. Porque, na verdade, são vários cortes que o aparelho está juntando para fazer a imagem 4D. Entendi. Agora, as mães que precisam fazer ultrassom regularmente, como a gente tem essa sequência de ultrassons, né? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer ultrassom? No final da gravidez, pelo que eu estou descobrindo, é um pouco mais intenso, né? Se torna semanal, é mais ou menos Na isso. verdade, sim. No início da gestação, a gente faz um ultrassom transvaginal. Para quê? Para ver o bebezinho, se o coração está batendo. No início é só transvaginal Só o transvaginal, ver, né? porque o pélvico demora mais para a gente conseguir ver o bebê pelo pélvico. Tá. Pelo ultrassom que a gente faz por fora. Então, o transvaginal, ele consegue ver o bebezinho mais cedo. Tá. Então, em torno de 6, 7 semanas, já está iniciando o batimento cardíaco que a gente consegue visualizar no ultrassom. Entendi. Passou disso, a gente de 11 a 14 semanas, o primeiro ultrassom morfológico. Que vai fazer o quê? Nós vamos medir aquela prega nucal, que é a espessura da nuca do bebê, a medida do osso nasal. Vamos fazer um Doppler de ducto venoso. Tudo isso que vai dizer para nós se há riscos ou chances ou não de esse bebê ter alguma síndrome, algum problema. Então, esse é o ultrassom morfológico. Morfológico de primeiro trimestre. De primeiro trimestre. De 11 a 14 semanas. Tá. Passou isso, 20 semanas. A gente diz de 18 até 24 semanas. Uma média 20 semanas. O segundo morfológico de segundo trimestre. O que a gente descobre nesse exame? Nisso a gente vai medir tudo do bebê. Que gracinha é esse? Eu acho que esse é o Matheus. Quem é? É o Henrique, mas é um pouquinho... ele já tá de boquinha aberta, esse. Olha que coisa mais bonitinha essa imagem, gente. Então, nesse Elaine, ultrassom, um beijo pra você. Ele vai por nascer exemplo, agora a em gente outubro. consegue ver os dedinhos. Então, nessa de 20 semanas, a gente consegue contar os dedos, ver se todos os órgãos são bem formados. Tá. A gente vai ver se tem alguma alteração na anatomia do bebê, principalmente. Então, esse ultrassom morfológico vai servir para isso. Então, descartados aí algumas síndromes. Sim. A gente consegue identificar nesse outro ultrassom se os membros estão crescendo Se de estão maneira crescendo correta. adequadamente, se tem algum problema. Tá. Passou disso, a gente faz nessa mesma época de 20 semanas, a gente faz um transvaginal novamente, mas para quê? Para medir o colo do útero, para ver se existe risco de trabalho de parto prematuro. Entendi. E se houver necessidade, o médico também pode solicitar um ultrassom do coração do bebê, que é o ecocardiodoppler fetal. Quando que é pedido esse exame? Em torno de 20 semanas. Quando ai, que bonitinho, olha lá a outra. Pra gente ver esse se é o Matheus. pra ver se a função lindo, do- da Paty, que fofo. Para ver se a função do coração do bebê está adequada. Aí depois disso a gente faz mais alguns ultrassons, que nem você falou, no final faz mais ultrassons. A gente faz mais ultrassons, por quê? Porque eu preciso ver a quantidade de líquido amniótico. Se o bebê está crescendo adequadamente, se a placenta está mandando nutrientes adequadamente para o bebê. Tá. Então a gente faz mais um em torno de 34 semanas, depois novamente em torno de 38, 39, próximo do nascimento, para ver peso, posição do bebê para o parto normal. Então a gente tem que avaliar várias coisas. Então o ultrassom traz muitos subsídios, traz muitas coisas para o médico. Então tem que fazer pelo menos uma vez por mês até o sexto mês. A gente preconiza é legal. no mínimo 3 ultrassons, um a cada trimestre. E se não puder fazer, se o médico tiver que escolher um ultrassom para fazer, qual que é o mais importante? 20 semanas de gestação. Que é o morfológico. Que é esse tá? morfológico que a gente consegue ver uma série de coisas. Olha que legal, eu ainda não fiz. Eu tô com 16 semanas, ainda não cheguei nesse morfológico. Tá chegando. Mas dá uma ansiedade, a gente fica pensando, dá uma ansiedade. Agora, uma outra pergunta que eu acho importante é assim: não só para visualizar essas coisas, mas se a mulher identificar, por exemplo, uma dor, ou um sangramento, ou alguma coisa diferente daquilo que ela vinha sentindo, ela tem que fazer um ultrassom.
Sim, dependendo do sintoma que ela tenha, um ultrassom vai nos dizer se tem alguma coisa. Um sangramento vaginal pode, de repente, significar um descolamento da placenta, ou às vezes um hematoma retrocoriônico, que nós chamamos atrás do feto, se for bem no início da gestação. Se for mais no início ainda, uma ameaça de aborto. Então a gente tem que pedir ultrassom para identificar, vamos ver se bem-estar do bebê, como é que ele está? Tá bem, o coraçãozinho tá bom, tá batendo bem, não tem nenhum problema? Pra gente descartar, porque o sangramento na verdade pode ser por outros fatores. Você pode ter um machucadinho no colo do útero, teve uma relação sexual, teve um pequeno sangramento e não tem nada a ver com o bebê, com a saúde do bebê. Entendi, mas em relação, então, pode acontecer, em relação sexual pode acontecer? Pode, porque o colo do útero na gestação ele fica muito friável, ele fica mais amolecido, ele é muito mais friável. Tá. Então, na hora que o pênis bate no colo do útero, pode romper alguns vasinhos, dar um pequeno sangramento, que pode ser confundido com uma ameaça de abortamento. E na verdade não é. E é até uma informação bacana da gente passar aqui no ar, que muitas mulheres podem já ter passado por isso, assustado, Exato. achando que aconteceu alguma coisa com o bebê, por terem feito a relação. Esse, aliás, a gente está encerrando essa pauta, mas é o nosso próximo assunto. Quando o Dr. Domingos voltar ao programa, a gente vai falar da relação sexual durante a gestação, que muda tudo, né, Tudo, doutor? não Muda só tudo. a libido, como também posições, enfim, tem uma série de tabus, de mitos em relação à relação sexual durante a gestação, que a gente vai desvendar tudo aqui na próxima. Agora, pra gente fechar, pode e deve ser feita a relação sexual durante a gestação. Sem sombra de dúvidas. Né? Porque algumas mulheres falam, pode acontecer alguma coisa, ai meu Deus. Não. Se não houver contraindicações, está mais do que indicado. Pelo contrário, é muito além bom e de faz tudo, bem. Faz muito bem. Exatamente. E para o casal, né? Porque, peraí, vai ganhar um filho, mas não pode perder o marido. Não tem umas coisas assim que a gente brinca, Vai mas virar é verdade. mãe, mas não pode deixar de ser esposa. Exatamente. Então, na próxima visita do Dr. Domingos ao Você Bonita, a gente vai falar sobre esse assunto super interessante. Vai mandando aí as suas dúvidas para o nosso e-mail, vocebonita@tvgazeta.com.br. A Ju, nossa produtora, vai separar tudo direitinho e a gente vai trazer muitos mitos e verdades da relação sexual durante a gestação e pós-gestação também. Também. Porque aí também tem uma pegadinha, falam que a mulher fica ainda mais fértil logo, né? Logo após. Pode acontecer. Pode acontecer. Tem muitas mulheres, inclusive, que engravidam do outro bebê quando estão naquele período de resguardo. A gente vai falar com todos os cuidados que tem que ter. Beleza. Obrigada, doutor Domingos, Obrigado mais uma você, vez. Carol. Delícia poder falar desse assunto que eu acho que emociona todo mundo. E para saber mais sobre esse e outros assuntos ligados à área de ginecologia e obstetrícia, é só entrar no site do Dr. Domingos, que é o www.domingosmantelli.com.br. domingosmantelli.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, Carol. Adorei. Então, tô de parabéns? Tá linda. Então tá bom. Obrigada. É bom, Parabéns. né, ouvir que a gente não se via já há Tá linda muito e tempo. saudável. Muito obrigada. É isso aí, tem que pensar sempre na saúde. antes de tudo. Exatamente. Obrigada, doutor. Tudo de bom.